falou. Aleluia, como Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Aleluia. O que importa é que nós estamos a Deus. E vamos continuar nessa batalha, perseverando até o fim, diz a palavra de Deus. Porque aqueles que perseveram até o fim, esses são os que vão receber a coroa da vitória. Oh, aleluia! Eu estava conversando com uma pessoa ontem, já pela madrugada, e a pessoa dizendo assim: pastor, eu recebi algumas retaliações pelo meu jeito de ministrar a palavra, e é difícil, eu sou taxado como, vou falar assim, o sem educação, o bruto da igreja. Eu só não disse isso para ele. Bem-vindo. Bem-vindo ao clube, bem-vindo ao time. Porque isso eu escuto constantemente. Mas eu disse a ele o seguinte: que nós somos da verdade, então não podemos omitir a verdade. Amém, amados? Eu prefiro, se eu tivesse em um ministério que me proibisse pregar a verdade, eu prefiro deixar o ministério. Porque a placa não vai me salvar. O amor que eu sinto pelo ministério Jesus Cristo é o caminho, não vai me salvar. Amém, amados? Mas o amor que eu sinto por Jesus Cristo, pela obra que Ele fez por mim, então eu preciso ser fiel a Ele. Amém, amados? E aqui existe um contraponto de pensamentos de outras pessoas que me ouvem através do Face, que me ouvem aí através agora do Instagram, né? Glória a Deus, do YouTube. Diz assim: você não pode falar um negócio desse, pastor. Falar o quê? Isso que eu vou dizer para você agora, eu falo aqui de vez em quando. O dia que você me vê pregando alguma coisa que não está na palavra de Deus, tentando trazer você para mim e para essa placa que nós usamos como denominação, vaza, porque a igreja vai ruir. Procura outro pastor, procura outra denominação que vai continuar pregando para você a verdade. Mas não fique comigo, não. O dia que você me vê tentando trazer você para debaixo das minhas asas, ou colocando você dentro de uma obediência cega ao pastor e ao ministério, Jesus Cristo é o caminho, vaza daqui. Essa igreja vai ruir logo. Mas te dou um outro conselho. Enquanto você ouvir o pastor Celino pregar a salvação em Cristo, que você deve se esconder debaixo das asas do Senhor Jesus, que a Ele você deve total obediência, a Ele você deve obedecer. Pastor, mas você está falando que eu devo obedecer a Cristo e não ao Senhor? Escuta, lembra da palavra de domingo. Se você não me ouve o que eu prego, você também não ouve quem me mandou pregar. E se você não ouve quem me mandou pregar, você também não ouve quem mandou Jesus na terra. Amém, amados? Eu estou dizendo para você fazer exames de tudo que você ouve. Então obedeça o seu pastor, a palavra de Deus diz. Mas é para você obedecer cegamente? Não. O dia que você vê o pastor Celino saindo fora, querendo trazer você para o ministério, é aqui que você vai ser salvo. Se você for congregar em outra igreja, você está lascado. Ih, irmão, pode vazar, que a igreja cai. Mas enquanto você estiver me ouvindo dizendo para você, vem para Jesus, se esconda em Cristo, seja imitador de Cristo, oh aleluia, porque só Ele tem o poder de salvar você, só Ele tem o poder de perdoar seus pecados, só Ele pode escrever o teu nome no livro da vida. Então continue nesse lugar, porque assim você será salvo, por obedecer a palavra que você ouve. Amém, amados? Glória a Deus. Então,
tudo balela, esse negócio que você, ai meu Deus do céu, a igreja tal diz que eu estou amaldiçoado porque eu saí de lá. Está nada, irmão. Está nada. Não tem um pastor na face da terra, no universo, que derramou uma gotinha de sangue em favor da sua vida. Tem ninguém. O que eu faço, faço porque a mim foi ordenado fazer. E eu não quero pecar, deixando de orar por vocês. Eu não vou pecar deixando de orar por cada um de vocês, jamais. Amém, amados? Repito nesse ministério, e vai aí para a mídia, não trabalho no ministério por conta de dinheiro. Não. Mas você vive do ministério hoje? Vivo. E foi Deus que mandou viver do ministério. Amém, amados? Tem pessoas aqui que não sabem o que eu vou dizer. Eu estou contando um testemunho para você entender. Quem não me conhece direito, saber mais ou menos quem eu sou. Nós estávamos ainda na esquina de baixo. Veio um grupo de Rio Preto, veio cantar aqui. Estou resumindo porque muita gente já sabe, mas eu estou vendo que tem alguns que não sabem disso. Nós estávamos arrumando aparelhagem, teclado, essas coisas. E a gente estava bem no canto assim da parede. O presbítero que ia ministrar naquela noite parou de mexer com os cabos. Falou assim para mim: enquanto você não usar dos recursos que Deus coloca na sua mão, essa igreja não prosperará. Porque Ele te trouxe para cá, justamente para isso, para você não depender do seu braço, mas para você depender dEle. Louvado seja Deus. Escuta isso. E a gente estava num aperto financeiro danado. Tinha medo até de cortar a energia da igreja. Tinha medo de não dar conta de pagar aluguel. E aconteceu. Deu atrasar aluguel. E eu tinha vergonha de sair para comer um cachorro quente. Eu tinha vergonha de sair num lanche. Porque eu tinha assim na minha cabeça: vão ver eu aqui, vão falar, está gastando dinheiro da igreja, olha lá. Tinha medo disso. Agora escuta aqui, brasileiro. Se eu for, vão falar. Se eu não for? Se eu não? Se eu for, vão falar. E se eu não for? Então eu vou. Amém. E depois que eu obedeci, entendi e obedeci isso, o ministério começou a deslanchar para a glória de Deus. Amém, amados? Olha, queridos, não temos campanha aqui hoje. Dá uma olhada para o tanto de gente que nós temos aqui hoje. Isso aqui é para a glória de Deus. Tem nada a ver com o homem, isso aqui tem a ver com o Espírito Santo. Amém, amado? Glória a Deus. Então, pastor, mas nós não estamos na campanha ainda? Não, adiamos. Porém, se você ainda quiser colocar pedidos aqui, pode. Adiamos ir ao monte por conta de uma palavra de Deus que veio no coração da missionária Ana Lúcia, e eu que não sou bobo, eu obedeço. Amém, amado? Então era para ir sábado passado, não deu para ir. Estamos aqui todo dia em oração. Hoje, depois do culto, oração. Ontem estávamos aqui, oração. Sábado foi 3 da manhã? Sábado, domingo, 3 da manhã, aqui, pau quebrando em cima do capeta, para a tua vida ser abençoada. Então nós oramos preocupados com tua vida. Amém, amados? Espero que você, em nome de Jesus, se sinta bem nesse lugar. Espero que em nome de Jesus você se sinta bem na presença de Deus aqui nesse lugar. E que se você for confrontado com alguma palavra que eu ministrar, não saia daqui reclamando. Sabe o que você faz? Pega a Bíblia, anota os pontos que você não concorda, ouça a mensagem, vai lá no Face, vai lá no Instagram, pega de novo, pega aquilo que eu falei, vamos ver se o pastor está certo ou está errado. E se você constatar que eu estou errado, vem falar comigo.
eu sou humilde o bastante para te ouvir. E se eu estiver errado, eu volto aqui no altar e falo: irmãos, eu preguei um negócio aqui que realmente sai fora do contexto. E a irmã, o irmão tal me alertou disso. E vamos consertar esse negócio. Amém, amados? Amém. No princípio lá do meu ministério eu fiz isso. E se for preciso, eu faço de novo. Porque a honra e a glória somente Jesus merece. Amém, amado? Porque Ele foi que recebeu o nome que está acima de todo nome. E diante desse nome todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é Senhor. Amém, amados? Diga glória a Deus. Você vai perceber que hoje nós vamos dar uma pequena sequência em alguns assuntos que nós já tratamos aqui. Pastor, por que o senhor repete? Porque o Espírito manda. A pastora, claro, já me conhece há 42 anos juntos. Quando eu fico quieto para o meu canto, muito quieto, ela já sabe que eu estou compenetrado, não só apenas concentrado, não, estou compenetrado naqueles momentos onde o Senhor começa a tratar comigo em algumas coisas, para eu comunicar a você. E eu quero comunicar com você nessa noite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8. Eu peguei uma Bíblia hoje que está com a tradução diferente daqui, então eu vou ler aqui, lá no verso 20. Amém? Glória a Deus. Quero que você nessa noite seja tocado pelo Espírito Santo. Aleluia. Vocês têm visto nesses últimos dias o quanto de testemunhos nós estamos ouvindo aqui? Quem tem percebido isso? Os testemunhos que estão sendo contados aqui. Amém? Então, é muita coisa que Deus tem feito. E Ele vai continuar fazendo. Olha o que está escrito. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Comece a entender isso, que você vai começar já a se empolgar com tudo que você vai ler. Não precisa nem eu pregar muito. Louvado seja Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Meu Deus. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis ou inexplicáveis ao nosso entendimento. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Preste atenção nisso. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos... Pastor, não é Jesus que intercede? Agora está dizendo que é o Espírito. O Espírito, ele entra em nos ajudar quando você não tem nem palavras.
Então ele começa a levar a Jesus os teus problemas, aquilo que você não consegue nem falar, que só tem lágrimas, só tem choro, aquele momento que não há como expressar nada, só tem dor no coração. É nessa hora que o Espírito Santo pega toda a sua dor, leva a Cristo, e de uma maneira que nenhum demônio consegue interpretar, são inexprimíveis, ele leva para Jesus, e Jesus fala: Pai, entra com a providência, porque não aguenta mais. Aleluia, amém? Vamos embora para o 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu. Tem uma tradução que vai dizer por seu propósito, de acordo com seu propósito, amém? Ou por seu decreto também, não tem problema. Eu só quero que você preste atenção nisso. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Você pode me ajudar só um pouquinho agora, olhando para alguém do seu lado, diga: não é o seu propósito, é o de Deus. Uau! Não é o seu, é o dele. Amém? 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Eu vou dizer o nome aqui, mas não é para constranger não, viu, Inácia? Porque o que dantes também o predestinou. Preste bem atenção, Deus não disse para o Orlando: tu vai ser salvo, e disse para aquele outro que não está aqui dentro: tu vai ser condenado. A predestinação de Deus, ela funciona da seguinte maneira. Se você crê no Espiritismo, se você tem alguma dúvida ainda, preste atenção. A predestinação do Espiritismo é uma aberração, um pecado, é uma blasfêmia contra Deus. E a Bíblia diz que quem blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Esse aí acabou. Então preste atenção. A predestinação que a palavra de Deus diz é mais ou menos você fazer a sua própria trajetória, para você entender melhor. Que você, esse ano, vai chegar em dezembro, você vai para a praia. Chegar em dezembro, você vai para tal lugar. Você está se planejando, se organizando para isso. Ou seja, você está pré-determinando que tu vai. Sim ou não? Da mesma maneira, seus filhos. Você tem esse menino. Eu acredito que você já vai dando um norte para ele, que você já está sonhando com ele na faculdade. Você está predestinando a vida dele, sim ou não? Você está dando a ele um norte. Você não está deixando ele crescer de qualquer jeito. Então, quando Deus forma o homem, ele dá um pré-destino. Porque, lembra do que eu falei domingo? O que Deus fez lá no princípio, ele está anunciando até agora, ele já conhece o final. Deus atravessa no tempo, ele vai e volta. Ele não tem máquina do tempo, ele é o dono do tempo. Amém, amado? Então veja, Deus predestinou e anuncia o fim desde o... Ele anuncia o fim desde o... Ótimo. Então, não que ele predestinou pessoas, tipo 144 mil serão salvos. Conhece essa doutrina? 144 mil serão salvos, o resto vai se lascar. Aí eu fiz uma pergunta para um ancião, falei assim: mas então pode parar de pregar, já tem mais de 144 mil testemunhos de Jeová. Para então de pregar. Não, é porque alguns vão se desviar. Vai, não, mas já está determinado, predestinado para ser salvo. Como é que você vai me dizer que vão desviar? Não tem jeito, né? Já está predestinado que vai ser salvo, é 144 mil. Aí mudaram a doutrina também, depois de algum tempo mudaram. Já é outra doutrina, com uma outra visão, e é um negócio complicado. Mas vamos lá. Deus, Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém, amados? Glória a Deus.
Pai querido, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria para falar da Tua palavra agora. Senhor, precisamos muito da Tua ajuda. Ó Espírito Santo, se o Senhor não nos ajudar, em vão estamos aqui. Se o Senhor não falar através da minha vida, essas pessoas voltarão para casa sem entender nada. E assim, Senhor, nós ficaremos apenas cansados, frustrados. Mas hoje aqui, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar conosco através da minha vida. Senhor, eis-me aqui para cumprir o Teu querer e a Tua vontade. Que o Teu propósito seja cumprido aqui em minha vida e na vida de todos que aqui se encontram, em o nome de Jesus. Digam graças a Deus. Aleluia. Ô Gabi, cadê a Gabi? Vamos lá para o princípio lá, Gabi, porque lá no verso 20, que a gente começa a destrinchar isso de uma forma rápida, para que você entenda. Amém? A criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Eu quero perguntar à igreja, para você interagindo comigo: quem sujeitou toda a criação ao pecado? Foi o cão, porque ele recebeu o quê? A autoridade para isso. O Adão deu a ele uma legalidade, sim ou não? Transferiu para ele o poder. Então ele vem e sujeita toda a humanidade ao pecado, à vaidade. Porém, veja bem o que está escrito. Veja bem. Você acha que era da vontade de Deus? Porque muita gente fala que é da vontade de Deus que você viva lascado por aí, porque isso é sua aprovação, esse é o seu karma, essa aí é a fase que você tem que passar. Sim, eu entendo que provações nós teremos, mas não no conceito de algumas pessoas, ou no conceito de algumas pessoas que ensinam que se você está todo lascado, ferrado aí, é que você tem que se passar por isso, porque é sua aperfeiçoação, está se aperfeiçoando, e não sei o quê, e o mundo não sei da onde, está aí cooperando para você. Não, esquece. Nada a ver. Porque quem sujeitou o mundo no pecado foi o nosso inimigo lá no princípio, por conta do pecado de Eva, e Adão se sujeitou à vontade de Eva, e hoje estamos nessa situação. Porém, Cristo veio para restaurar tudo isso. Bora lá, 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos. Aleluia, louvado seja Deus. Comece a entender isso aqui, pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo na esperança que nós mesmos, essa criatura, seja liberta de toda a servidão da corrupção, ou seja, de todo o pecado, para a liberdade da glória de Deus. Oh, aleluia. Ainda não somos como haveremos de ser, ainda não temos o corpo que ainda vamos receber, mas enquanto estamos aqui, para a glória de Deus, entenda isso, para todos nós que aceitamos Jesus, estamos livres dessa servidão para a glória de Deus. Oh, aleluia. Estamos livres de ser escravo do pecado, porque agora somos filhos de Deus. Estamos livres, oh, aleluia, para servir a Deus, e isso dá glória ao Senhor, e também recebemos a glória de Deus em nossa vida. Amém, amados? Vamos para o verso 22. Eu quero depois entrar um pouco mais profundo, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção. E aí que acontece o arrebatamento, aí que acontece a verdadeira mudança, onde nunca mais sofreremos. Mas até lá, a própria criação, a natureza, em algumas traduções, está chorando, está sofrendo, está gemendo, como se fosse uma mulher com dores de parto. Pastor, mas como assim? Irmãos, dá uma olhada para tudo que você vê. Quando você fica recebendo algumas notícias da geleira se acabando, é de fogo pegando, e não sei o que está destruindo, é furacão, como é que chama o outro que sai da terra lá, o vulcão. O vulcão estoura lá, acaba com cidades inteiras, destrói famílias. A natureza está o quê? Não era para ser assim. Tudo era perfeito. Mas infelizmente hoje, por exemplo, se você for examinar a palavra de Deus, você vai ver que lá no tempo
antes do pecado, não sabemos quantos 1000 anos isso durou, mas sabemos que o leão comia capim, ele não era carnívoro. Entende isso? E hoje? Você tem coragem de ficar perto de um leão faminto? Não tem não? Por que você não tem coragem? Porque você sabe que ele é o quê? Carnívoro. Amém, amados? Aí você vai pegar uma palavrinha de Pedro dizendo que o nosso adversário, o diabo, é Pedro? Ele anda ao nosso derredor rugindo como? Sim ou não? Procurando a quem ele possa? É Tiago. Procurando a quem ele possa tragar. Agora preste atenção nisso. O leão se alimenta de? E o crente cheio de carnalidade na sua vida, que diz crente e não é crente. Esse nosso inimigo, chamado de leão, procurando a quem ele possa tragar, vai encontrar um crente carnal. O que ele vai fazer com esse crente carnal? Sim ou não? Se alimenta do quê? Por isso a Bíblia vai dizer que eu não vivo só na carne, eu vivo no Espírito, louvado seja Deus. E aqueles que vivem no Espírito, eles vencem a carnalidade. Os que vivem no Espírito, eles vivem de acordo com o propósito de Deus, oh aleluia. E se nós estamos vivendo de acordo com o propósito de Deus, oh aleluia, eu vou dar sequência para a gente ler e você entender, bora lá. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Deus tem um propósito já definido, uma predestinação para todo ser humano. Ele quer salvar a todos, mas todos serão salvos? Por quê? Porque Deus está separando uns para o inferno e outros para ir para o céu? O quê? Escolha e livre arbítrio. Amém, amados? Entendam de uma vez por todas, Deus não lança ninguém no inferno. Deus não vai pegar ninguém e lançar no inferno. Mas as suas escolhas sim. Então é você que decide. Se tu vai para o céu ou se tu vai para o... Pastor, mas hoje não é um dia de causas impossíveis? Sim, eu vou chegar lá. Estou chegando para a gente entrar nesse assunto, mas como que eu vou entrar de cara que você pode, que você faz, que você vence tudo, se você não estiver preparado em Cristo para vencer tudo isso? Adianta, diante de Deus, vou falar um negócio que bobagem aqui, mas se você tivesse uma arma, com pente que tem que puxar e engatilhar e 15 tiros, eu não sei nem engatilhar, não sei botar nem o pente. Se eu estiver numa situação de perigo, que eu tiver que preparar essa arma, eu vou morrer, porque eu não sei usar. Quem está me entendendo? Então não adianta nada eu falar para você que você vai viver o melhor, que você vai viver o impossível, que você vai romper, se você não souber usar as armas do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluia. Amém, amados? Não adianta nada eu colocar um monte de coisa para você e você não saber usar. Mas se você está esperando alguma coisa que você ainda não tem, então você precisa esperar por fé. Porque a fé é a esperança que você vai alcançar aquilo que você ainda não está vendo, mas pela fé você está chamando a existência, louvado seja Deus. Amém, querido? Vocês estão me entendendo? Amém, querido? Então se você já tem, como você vai esperar? Cadê a Jéssica? Está ali? Está para nascer já, né, Jéssica? Daqui mais uns dias nasce, né? Você está o quê? Esperando? Está esperando. Você está grávida? Estou esperando o nenê. Está esperando. Está dentro dela, mas ela ainda não tem
O neném, sim ou não? Falar nisso, se vocês não sabem, Deus falou com o Saulo, o ano passado, que antes de virar o ano, a esposa dele ia engravidar. Para a glória de Deus, ela está grávida. Amém, amados? Aleluia. Então veja, como que você vai esperar o que você já está vendo? A hora que o bebê nascer, ela não vai esperar mais bebê, já está no colo. Quando você tem a sua vitória, você não está mais esperando a vitória, você vai ter um outro alvo, sim ou não? Mas até que a sua vitória não chegue, você tem que esperar. Mas esperar dormindo, esperar de braços cruzados ou buscando alcançar aquilo que você espera. Agora lembre-se, é do seu modo que você vai alcançar tudo aquilo que você quer, ou você precisa alinhar o que você quer com o propósito de Deus? Começa a ser diferente, né? Eu não vou para Cacilândia, você está doido? Estou aqui. 25, aleluia. Mas se esperamos o que não vemos, eu fico todo apavorado, querendo de qualquer maneira. Como é que está escrito lá? É com paciência ou Talvez aqui já tenha alguém entendendo por que grita, pede e nunca chega. Porque a paciência não existe. Não existe falar assim, nessa boca não existe a palavra Senhor, é o seu tempo, então estou disposto a esperar no seu tempo. Amém, amados? É o seu tempo, Senhor, então eu vou esperar o seu tempo. Eu vou falar uma coisa para vocês, estou vendo a Tati aqui, estou lembrando da mãe dela. Nós estávamos na igreja de baixo ainda, entrou o pai dela, entrou o irmão dela, e entrou a mãe dela, não sei se tinha mais gente, acho que a sua cunhada estava junto. Eu não conhecia bem a família ainda, é Manuela, né? Eu desci do altar para falar com a Manuela. Falei, Manuela, não, falei sim, Deus manda eu dizer uma coisa para você. O câncer que está em você não é para a morte, você vai passar, mas espera no Senhor, porque tu vai voltar e vai viver, oh aleluia, Deus está no propósito. Aquele malta gritava e chorava, irmão, ele ajoelhou na frente de todo mundo, aquele malta louco lá, ele não estava nem com quem estava perto, ele ajoelhou na frente de todo mundo e gritava, Deus, tu és fiel, o Senhor existe mesmo. Tua mãe está bem? Glória a Deus. Porém ela teve que passar o processo da cirurgia. Não, mas Deus não falou, irmão, é do jeito de Deus, Ele falou que ela não ia morrer, então ela esperou com paciência, a família esperou sim, algum temor dentro do coração, medo de perder sim, mas a paciência é um grande segredo para nós alcançarmos a vitória que tanto almejamos. E lembre-se, vamos lá para o verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Sabe aquele dia que você está falando assim, Senhor, eu não tenho força para orar? Quem já passou por isso? Você não tem vergonha não, que eu vou levantar as duas mãos, ó. Eu sou um dos primeiros. Essa madrugada mesmo, falei sim, Jesus, eu vou ter que ir para oração mesmo. Não tem esse dia? Rapaz, parece que o travesseiro te abraçou assim no pescoço, tudo. O colchão está tão bom. Você não quer levantar? Senhor, mas eu tenho que levantar mesmo? É o dia que a gente parece que não está legal para orar. Aí sabe o que veio na minha cabeça ainda por cima? Você já orou na igreja, você estava lá agora há pouco orando. Vocês estão me entendendo, gente? Então, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas. Espírito Santo, me ajuda, porque se depender de mim, eu não vou levantar daqui mesmo, eu não vou orar mesmo. E quando você dobra o joelho, sabe que você fica lá?
Oh Deus, aleluia, glória a Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Oh glória, e não sai nada. Já aconteceu isso com alguém aqui ou não? Não estou só, e vocês não estão só, vocês estão vendo? E você fica lá, é os 5 minutos, é 10 minutos, Deus, misericórdia. Pastor, por que você está confessando isso? Para vocês entenderem que as tuas lutas são iguais às minhas. As minhas provações são iguais às tuas. Não existe pastor super-homem. Amém, amados? E aí a gente está lá, Senhor, tem misericórdia. Ô papai. Aí Deus permite o vulto preto chegar perto da gente e você fala assim, em nome de Jesus você está lá. Rapaz, você fica forte na hora, você começa a orar, você começa a gritar, você começa a ir na presença de Deus de uma forma que, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então precisa, às vezes, Deus permitir o pior para você ir. Mas quando isso não acontece, fica tranquilo. Sabe por quê? Não desista. Fica lá 1 hora, se for preciso. Se você ficar lá 1 hora, Deus, tu és bom. Deus, misericórdia. Deus, eu te amo. Não sai mais nada da sua boca. Nessa hora, o Espírito Santo está intercedendo por você nessa sua fraqueza. Louvado seja Deus. É nessa hora que o Espírito Santo te cobre de uma tal forma, irmão, que a sua oração chega na presença de Deus, oh glória a Deus, e vai ter uma resposta imediata, porque não saiu oração do teu coração, não saiu oração das tuas necessidades, mas saiu a oração que somente o Espírito conhece como está a sua vida e qual é o propósito de Deus para a sua vida, e é isso que Ele leva para cima, e é essa a resposta que vem para a tua vida, aquilo que você precisa. Louvado seja Deus, aleluia. Então já não é o teu querer, porque você nem orou, mas o Espírito intercedeu por você, e da maneira certa a resposta virá. Louvado seja Deus. Pastor, qual é o segredo? Não desista, tenha paciência, não saia rapidinho da oração, ainda que não tenha palavra na sua boca, não levante, fica lá, mesmo que esteja lá só glória a Deus, aleluia, Deus, tu és bom, Deus, eu te amo, fica lá, porque é nessa hora que o Espírito vai pegar, falar, você é dos meus, você é daquele que não desiste, você tem paciência de esperar. Ele vai levar a tua oração para Deus, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Dá sequência. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que segundo Deus intercede pelos santos. Eu quero que você entenda o que está escrito aqui. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Que Espírito é esse? Porque se é o Espírito que intercede por mim agora, é Ele que examina o coração, e é Ele que sabe qual a intenção do Espírito. Que loucura é essa? É mais ou menos assim, eu me conheço, mas ao mesmo tempo eu não me conheço, estou com a confusão de mente. Que negócio é esse? Uai, eu estou pensando uma coisa e de repente estou pensando ao contrário de mim mesmo. E aquele que examina os corações, diga assim, o Espírito Santo, sabe qual é a intenção do Espírito? Fala assim, o meu Espírito. O Espírito Santo sabe qual a intenção do seu Espírito. Lembra que Paulo vai explicar que o Espírito de Deus fala no teu Espírito. O teu Espírito. Então aqui, aquela hora que o teu Espírito, ou que você não está falando nada, só glória a Deus e aleluia, 10 minutos, 20 minutos de joelho, não sai nada, só algumas gotinhas de lágrima, aleluia, glória a Deus, e não sai mais nada. Nessa hora está acontecendo um bate-papo do Espírito Santo com o seu Espírito. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. E aquilo que você tem necessidade, que só o seu Espírito conhece, mais do que você conhece a si mesmo, então eles começam a bater esse bate-papo. Estou traduzindo de uma forma simples para você. Então agora,
O Espírito Santo pega isso tudo e leva para Deus, porque agora ele começa a interceder, oh aleluia, oh diante de Deus por nós que somos os santos. Você está percebendo que não há motivo para você se preocupar? Que não há motivo para você perder guerra, não há motivo para você perder batalha? Vai para o verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou segundo o seu propósito, ou por seu propósito. Preste bem atenção, queridos. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não queria aceitar uma cirurgia em uma hérnia inguinal. Falar, não, Deus, o Senhor vai me curar. E aquilo foi crescendo, crescendo. Até que um dia eu fui entregar um serviço, instalar um corrimão, uma escada. E o cara era doutor. E eu falei para ele assim, moço, doutor, o senhor não pode dar uma olhada aqui para mim, num negócio que está aqui na minha virilha? Estou aqui esperando, orando, e esse negócio não... Eu queria saber se aqui é perigoso. E doía. E assim, num pátio, fundo da construção, baixei assim, e ele viu, ele olhou, foi lá com o dedão dele, e a hora que ele apertou lá no fundo, soltou, deu aquela agulhada. Eu falei, é sério? Eu falei, ai, é sério? Eu falei assim, não, não é não. Você só está com um pé dentro da cova e outro fora. Você procura urgentemente o médico. E me deu um nome. E aí eu tive que passar pela cirurgia. Eu falei, mas Deus, por que o Senhor não me curou? Eu fui obrigado a ir para lá. Mas quando você está no hospital, você começa a entender que Deus tem os seus propósitos. Irmão, eu evangelizei 3 andares aqui no hospital. Eu subia, eu descia no corredor, falava para os médicos, falava para o enfermeiro, falava com todo mundo. Quando falava do paciente do quarto 22, que era eu, eles falavam assim, lá no Tagarela. Lá no Tagarela. Vai preparado porque ele vai falar de Deus para você. Então eu vejo que Deus tem os seus propósitos. Só que depois, na igreja, eu vi os frutos. Eu vi várias pessoas lá do hospital indo para a igreja. Amém, amados? Então Deus tem os seus propósitos. Então eu nunca mais falei, Deus, por quê? Não, porque tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam. Você está com dor hoje? Pergunta por quê para Deus. Senhor, não é por quê, para quê? Qual o propósito do Senhor nessa dor? Qual é o propósito do Senhor na minha dor? Qual é o propósito do Senhor na minha tristeza? Qual é o propósito do Senhor em tudo que eu estou vivendo agora? Qual é o teu propósito na minha vida, Senhor? Me encaixa no teu propósito, porque se tudo vai contribuir para o bem daqueles que te amam, eu sou um desses, eu te amo. Então eu estou com dor, minha vida financeira está uma bagunça, meu casamento está uma bagunça. Eu preciso entender que isso tudo está cooperando para o meu bem, mas eu preciso entender como reagir a tudo isso, porque se isso é o teu propósito para o meu bem, então eu quero estar de acordo com a sua vontade. Porque muitas vezes nós achamos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, são só coisas boas que vão nos acontecer. Não, é tudo, tudo, absolutamente tudo. Tudo. Está com dor? Glorifica. Está com problema? Glorifica. Porque Deus, oh aleluia, Ele tem um propósito até mesmo na sua dor. Oh aleluia, amém. Sabe por quê, querido? Porque
porque Ele te ama, oh glória, e Ele sabe que é bom para você o que você está passando agora. Ele sabe que é bom para você, porque tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito, ou para o seu propósito. Lembre-se, não é o teu, é o dele. E toda vez que a gente começa a andar fora do propósito de Deus, vem o sofrimento. Então o sofrimento que vem é para você voltar para o... Fala para mim, é para você voltar ao... Sim, ao propósito. Amém, amado? Então a dor está cooperando para o seu bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você está sofrendo agora. Talvez você precise examinar se você está obedecendo o propósito de Deus. Talvez você vai ter que tomar uma decisão por esses dias, e você vai ter que perguntar: Senhor, é da tua vontade? O teu propósito é que eu vá? O teu propósito é que eu fique? O teu propósito é que eu faça? Oh, aleluia! Tem alguém aqui precisando entender essa palavra. Ei, não faça nada sem um direcionamento de Deus. Não faça nada se Deus não aprovar, ou você estará fora do propósito dele. Oh, aleluia! Entenda isso, pelo amor de Deus. Então, quando eu estou fora do propósito, eu começo a sofrer, eu começo a perder, eu começo a ser decepcionado, eu começo a ser oprimido, para que eu volte a obedecer o propósito de Deus. Oh, aleluia! Por isso que até a sua dor coopera para o seu bem, porque você ama a Deus. Você só deu uma querer fazer do teu jeito, mas Ele está te chamando de volta para ser do jeito dele. Oh, aleluia! Bora lá para o 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Escuta, é para você ser conforme ou igual a Jesus só depois do arrebatamento? Não, lá você vai ter um corpo glorificado como o dele é. Mas por enquanto, aqui na terra, você precisa se manifestar como ele se manifestou em carne. Você precisa andar no poder como ele andou no poder em carne. Você precisa ter a autoridade que ele teve aqui em carne, porque isso tudo ele te deu para que você seja mais do que vencedor. Louvado seja Deus. Amém, meus amados? E agora, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, ele é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. Então tudo está nas mãos dele para ser entregue nas nossas mãos. Louvado seja Deus. Amém, meus amados? Eu ia parar aqui, mas eu vou no verso 30. Bora lá. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também. Então você está andando na glória de Deus. Oh, aleluia. 31, vai. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, vai, seu tonto, vai perdendo batalha aí, vai desistindo, porque Deus não é a teu favor. Se Deus é por você, quem pode se levantar para destruir? Pode até se levantar, mas vai conseguir? Porque Deus é. Romanos 12, eu encerro no verso 2. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Preste bem atenção. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Somente depois disso aqui, for renovado de acordo com o propósito de Deus,
Somente depois que você ceder ao propósito de Deus, somente depois que você mudar o seu modo de pensar e começar a pensar de acordo com a vontade de Deus, é que você vai experimentar. É aí que você começa a experimentar qual é então para nós a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não adianta você gritar, pedir, e você não renova a sua cabeça, você não renova a sua maneira de pensar. O que era pecado continua sendo pecado, o que era errado continua sendo errado, o que não se podia fazer continua não podendo fazer. Então, eu preciso mudar a minha mente para trazê-la novamente cativa. Fala assim, mente cativa. Não a demônios, mas ao Espírito Santo. Mente cativa ao Espírito, ou seja, tendo o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus teve. É assim que está escrito. Amém, amados? Tendo o mesmo modo de pensar que Cristo teve, e assim nós vamos vencendo. Somos livres para ter tudo, tomar conta de tudo, possuir tudo que tivermos, assim vivendo na vontade de Deus. Deus vai nos dando, oh aleluia, o experimento da boa, agradável e perfeita vontade que Ele tem para nós. Eu vou expor esse homem agora. Ele tem uma filhinha, não podia ser pai. Um dia Deus falou que seria pai, e hoje ele denga aquela menina. Que misericórdia, não é não, Patrícia? Denga de um tanto que só de você falar para o Natalino, a cinta aqui, Natalino, dá uma cintada na Valentina, ele chora primeiro que ela. Ele chora primeiro que ela. Ele sabe o que ele pensa para a Valentina, sim ou não? Mas escuta o que eu disse para ele: sem correção, o filho se perde. Sim ou não? Perde ou não perde? Então Deus corrige a quem? Sim ou não? Então as correções de Deus são necessárias para que mude a sua mente, para que depois você comece a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Te dou um conselho: não pule os processos, nem na sua vida, nem na vida de seus filhos. Tudo ao seu tempo. Aprenda a dizer não para eles, aprenda a dizer não para você mesmo. Aprenda a dizer não para você. Muitas vezes não é o tempo de fazer tal coisa, e você vai lá e faz, depois quebra a cara. Então não faça. Quem está me entendendo? Não faça. Amém? Irmãos, nós temos que ter controle, domínio próprio, mente sarada, para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Você quer viver isso? Então diga assim: Senhor, me ajude a não viver de forma egoísta, querendo satisfazer somente as minhas vontades, mas que eu possa obedecer o seu propósito, pelo qual eu fui chamado. Você foi chamado por um propósito. Botou lá também o pedido?
Você estava com a Saveiro? Ah, entendi. Entendi. Aí aquela Saveiro deixou você a noite inteira acordar da tribulação. Vocês estão entendendo? Não faça nada daquilo que Deus não orientou você. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Peça direção em oração. Amém, amados? Glória a Deus. Para eu encerrar, só vou te dar aqui esse último conselho. Dentro da palavra de Deus. Quando Deus fala para o povo de Israel, quando sai do Egito, não comer carne de porco, não comer gordura, não fazer certas coisas, será porque Deus era ruim? Quando Deus fala, olha, vocês estão levando muitos e muitos barris de vinho do Egito, não se embriague, toma lá o seu vinhozinho no almoço, na janta, que era tradição judaica, não se embriague. Deus estava sendo ruim? Imagina eles no sol, quente, sem banheiros, e lá vai carne de porco. Chapa no vinho, naquele solão escaldante, como é que fica? Eles perderiam a saúde deles, sim ou não? Escuta, querido, até comida demais é pecado, sim ou não? Porque a Bíblia vai dizer, ó, nenhum beberrão e nenhum glutão entrará no céu. A medida é, diga assim, igual. Pastor, o senhor está dizendo que não tem problema tomar um vinho? Eu não posso nem falar isso para você, que senão vai acontecer que não, um lado de chapadão, né? Que eu já te contei. Pastor, eu posso tomar um pouquinho de vinho para almoçar? Pode. Posso tomar um pouquinho de vinho para jantar, pastor? Pode. Aí ele comprou uns 5 litros, sentou debaixo da mangueira e bebeu tudinho. Bebeu tudinho o vinho, numa pancada só. Aí depois liga, pastor, olha para mim que estou morrendo de dor de cabeça. Não, irmão, espera a ressaca passar que sara. Você entendeu? Entende o que eu estou falando, irmãos? Eu não estou falando para você tomar seu vinhozinho não, viu? Estou falando isso para você não. Porque se você não consegue controlar nem a sua comida, vai controlar o vinho? Não leva vinho para casa não, irmão. Se você já faz tempo que você não bebe, fica sem beber. Amém, amados? Se Jesus já te libertou, fica desse jeitinho aí. Amém, queridos? Me entendeu ou não? Mas a medida é aí. Então não adianta você olhar para uma pessoa que come muito e falar, nossa, aquele lá come muito, hein? De repente você não tem controle, também chapa o corpo. É o SUS falando mal lavado, é isso que é o ditado? É o SUS falando mal lavado. Mas escuta, renove aqui, você vai viver a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor na sua vida, a partir de hoje. Fica de pé, por favor. Aleluia. Queridos, você não tem talvez noção da alegria do pastor em te ver aqui. E eu vou orar a Deus agora no sentido de que Deus te conceda um milagre que você veio buscar. Que você rompa com essa dificuldade que para você é impossível. Escuta, mas eu vou pedir também para Deus cobrar você a ser mais fiel a Ele. Quem está me entendendo? Aleluia. Feche seus olhos, por favor, Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora, Senhor, em favor dessas pessoas. É uma noite de clamor pelas causas impossíveis. É uma noite, meu Deus do céu, oh Pai querido, que nós precisamos de uma resposta. O teu povo
povo precisa de uma resposta, meu Deus. Oh, meu Pai, olha agora para a situação dessa pessoa. A notícia que recebeu pode não ser das melhores. Papai querido, a notícia que recebeu pode não ser, papai, que agradou o coração. Mas, Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Ó Deus amado, eu oro agora para que essa pessoa entenda, entenda que é a sua vontade se cumprindo, que é o seu querer se cumprindo. Talvez ela está no aperto agora para entender que precisa ter mais dependência do Senhor, que precisa crer mais no Senhor, que precisa negar a si mesmo para obter, meu Pai, a vitória. Talvez ela está na prova hoje para simplesmente entender que a obediência vale mais do que qualquer sacrifício. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro aqui agora, Pai, os sonhos e projetos dessas pessoas que estão no altar, que estão sendo apresentados aqui, meu Deus, essa mesa das causas impossíveis, meu Deus, eu apresento para Ti. Talvez aqui tenha pedido de restauração conjugal, talvez aqui tenha pedido, meu Deus, de restauração familiar, talvez aqui tenha pedido de restauração da saúde. Pai, eu declaro em nome de Jesus que essas pessoas viverão o melhor, essas pessoas alcançarão aquilo, até mesmo para a medicina é impossível. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro agora que em nome de Jesus, você que precisa de uma cura, você está recebendo ela agora, em nome de Jesus. Você que precisa de uma libertação, você está recebendo ela agora, em nome de Jesus. Você que precisa agora de um toque especial de Deus em alguma área da sua vida, receba agora em nome do Senhor Jesus. Receba alívio das pressões, receba alívio da opressão agora, receba a direção de Deus em nome de Jesus. Eu estou declarando agora, o teu coração será consolado pelo Espírito Santo, a tua alma será consolada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro agora a sua casa, a sua vida, seus sonhos, seus projetos, aquilo que para você é impossível, Deus vai te ajudar a entender e te projetará no caminho da vitória, te projetará no caminho do sucesso. Ei, para a glória do nome dele, eu profetizo que aquilo que para você até hoje estava fechado, embaraçado, Deus abre o caminho para você ir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entenda, oh, Deus está mandando insistir nisso aqui, entenda. Ei, ceda ao Espírito Santo, porque não é do teu jeito, é do jeito dele. Ei, Deus está mandando eu falar algo aqui, eu vou falar. Não adianta você insistir nesse namoro, nesse relacionamento, não adianta, vai sofrer mais do que já está sofrendo, não adianta, pare, pare, porque Deus não tem propósito nesse relacionamento. Pai querido, em nome de Jesus, nós declaramos agora a solução dos problemas, para o seu nome ser exaltado. Assim eu declaro, em o nome do Pai, do Filho e também do seu Santo Espírito. Levanta a mão para o céu e diga: eu tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. Eu saio daqui hoje liberto de todos os males, para a glória de Deus. Amém. Aplauda ele, por favor. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Amados do Senhor, nós estamos encerrando, e eu preciso simplesmente que você oferte e dizime. Não vou ficar aqui falando mais com você de dinheiro hoje, não. Se você trouxe uma oferta, se você trouxe um dízimo, ajuda essa obra. Amém, amado? Não vou ficar aqui falando e ensinando você não, porque o que eu estou vendo aqui hoje, graças a Deus, todo mundo já tem noção muito bem do que é dízimo e oferta. Então, se você trouxe um dízimo e oferta, sai do teu lugar agora,
Comece a trazer aqui, em nome de Jesus. E eu profetizo que essa oferta, que esse dízimo, se você for trazer hoje, prosperará a sua vida para a glória de Deus. Em o nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo, eu declaro que a sua vida será prosperar. Sua vida financeira será aumentada para a glória de Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Digam graças a Deus. Irmãos, eu estou pensando seriamente. A Yosmari vai fazer faculdade, então não vai dar. Mas a Loismar, ela fala bem já a nossa língua, ela entende bem. Eu vou pensar, viu, no intérprete para falar com vocês conforme eu vou pregando. Viu, Luiz? Eu vou falar na minha língua e a Loismar vai falar no espanhol. Em nome de Jesus. Amém? Aí vocês vão entender tudo. Mas eu vou falar. Deus lhe bendiga. Amém? Oh, aleluia. Gilberto, pido que invites ao Espírito Santo, que vayas contigo. Uhul! Daqui um pouco eu vou falar, mas vai demorar ainda, estou estudando. O que eu disse é: peça ao Espírito Santo, convide ao Espírito Santo que vá com você, né? Foi isso que eu disse para eles. Amém, amados? Glória a Deus. Então Deus é fiel. 1, 2, 3 e Cacilândia! Vai! Cacilândia é do Senhor Jesus! Yes, oh glória! Deus abençoe!